Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. Dando sequência ao assunto que estávamos falando, o que acontece? Sobre polígonos. Falamos muito sobre polígonos regulares. O que eu quero pegar hoje, falar agora com você é o seguinte: trabalhar com uma relação da soma dos ângulos internos para qualquer polígono. Só que para isso a gente vai se basear num polígonozinho em particular. Quer ver? Ó? Lembra que eu falei para você que o menor polígono existente é o triângulo? A gente vai partir dele. Pensa assim, ó, eu vou pegar um triângulo qualquer, perceba que eu não vou falar em triângulo equilátero, eu não vou citar o triângulo equilátero agora. Eu vou pegar um triângulo qualquer. Imagine esse triângulozinho aqui, ó. Eu não sei, eu não faço a menor ideia quanto vale esse ângulo aqui, nem esse ângulo de cima, nem esse outro ângulo aqui, ó, tá? A única coisa que eu sei é que a soma dos ângulos internos, desse triângulo, ela vale 180 graus. Então a gente vai partir dessa ideia. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale sempre 180 graus. E daí a gente vai fazer o seguinte: eu vou relacionar os elementos da seguinte maneira. Eu vou colocar alguns polígonos e não serão regulares para que a gente consiga relacionar assim, ó. O triângulo, a soma dos internos é 180. Agora pense assim, ó. Você vai lá e resolve colocar, só tome cuidado. Isso aqui é um quadrilátero, tudo bem? Eu não estou falando de quadrado. Esse quadrilátero, eu posso dividir ele assim, ó, em dois triângulozinhos. Divido em dois triângulos. O que acontece? Se eu divido em dois triângulos, dá para a gente trabalhar com a seguinte ideia. A soma dos ângulos internos do de cima é 180. A soma dos ângulos internos do de baixo é 180. Porque eu dividi o meu quadrilátero em dois triângulos. Então significa o seguinte: para essa figura aqui, ó, a soma dos ângulos internos dessa figura vai ser 180 com 180, 360 graus. E daí o que acontece? Olha só, aqui a gente vai tentar fazer uma generalização. O que eu quero dizer com isso? Ó, primeiro, para o triângulo, a soma dos ângulos internos fecha 180. Para o quadrilátero, cuidado para não confundir, eu estou falando quadrilátero, eu tenho ele como 360. Eu vou criar uma tabelinha aqui no cantinho, que vai ser assim, ó. Eu vou colocar o polígono, olha só, polígono, e aqui a soma dos seus ângulos internos, tá? E a gente vai tentar relacionar por uma tabela. Isso aqui, ó. Primeiro, o polígono com 3 lados, ó, o polígono com 3 lados, nós sabemos que é o triângulo. A soma dos ângulos internos dele dá 180 graus. Tudo bem? Daí eu tenho a relação do polígono com 4 lados. Ó, o polígono com 4 lados, o que nós temos aqui para o polígono com 4 lados? A soma dos ângulos internos dele vale 360, só que aí a gente vai tentar enxergar um padrão. O que eu quero dizer com enxergar o padrão? Você sabe que 360, como eu dividi em dois triângulos, eu vou colocar ele assim, ó, 180 vezes 2. Porque daí eu consigo fazer assim, ó, eu consigo tentar enxergar um padrão existente nisso. Você quer ver? Ó? E qual vai ser o padrão existente? Para 3 lados é 180, eu vou colocar vezes 1. Para 4 lados, 180 vezes 2. Daí eu posso seguir a mesma linha de raciocínio. Ó. Vou só fazer uma divisão para não poluir minha figura. Daí eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Perceba, eu tenho exatamente 5 lados, tá? O que vai acontecer? Ó? Eu vou partir de um vértice dele e vou fazer a divisão, ó. 1, 2. Perceba que o polígono de 5 lados, olha aqui, o polígono de 5 lados, o que nós temos? Tenta enxergar, eu vou construir essa tabelinha, até onde for necessário. 180 para esse triângulo, 180, 180. Ó, tenta enxergar. Soma dos ângulos internos desse dá 180. É um triângulo. Desse de baixo, soma dá 180. Segundo triângulo. Desse, 180, terceiro triângulo. Ou seja, eu tenho 180 graus vezes, ó, enxerga isso, vezes 3. Não sei se já é suficiente para você enxergar o que está acontecendo, mas assim, o 180 ele é um valor padrão. Por que ele é um valor padrão? Porque eu estou fracionando, dividindo, segmentando isso em triângulos. Eu estou dividindo em triângulos. Daí o que acontece? Como a figura tem
3 ladinhos, eu tenho apenas um triângulozinho. Se a figura tem 4 lados, segmentei em 2. O que eu fiz? Eu escolho um vértice e traço uma diagonal. 2 triângulos. Escolho um vértice, traço diagonal, 3 triângulos. Da mesma maneira aqui, ó, vou lá dividir a figura assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um hexágono. Perceba que eu não falei hexágono regular, não é regular, é um hexágono, apenas com 6 lados. O que acontece? Ó, partimos daqui, ó, desse vérticezinho. Lembre, você vai ligar uma diagonal ali, ó. Um triângulo, segundo triângulo, terceiro triângulo. Tudo bem? Terceiro não, na verdade, 2, 4 triângulos. Em cada um deles, olha só, 180, 180, 180 e 180. Vamos analisar? Para 6 lados. Ó, para 6 lados. O que nós temos ali? Tenta enxergar. O 180 é o padrão. Por quê? Porque são os triângulos que eu estou formando. Agora, pense um pouquinho. Para 5 lados, para 6 lados, faltou dedo aqui. Para 6 lados, eu formo exatamente 4 triângulos. Para 5, eu formo 3. Para 4, eu formo 2. E para 1, é um triângulozinho só, né? Olha só. O que acontece ali, ó? Isso vezes 4. Veja se você consegue enxergar uma relação existente nisso, tá? Vou dar uma dica. Olha só. A quantidade de lados e o número que eu multiplico. A quantidade de lados e o número que eu multiplico. A quantidade de lados e o número que eu multiplico. Ó, número de lados, número que eu multiplico. Se você for enxergar, esse 1, ele é a mesma coisa que o quê? 3 menos 2. Esse 2 é a mesma coisa que 4 menos 2. Esse 3 é a mesma coisa que quem? 5 menos 2. Esse 4 é a mesma coisa que 6 menos 2. Perceba que o menos 2 é um valor constante, é um valor padrão. Então dá para a gente fazer o seguinte, ó, dentro dessa relação, eu vou escrever assim, ó. O S vai ser a representação de soma, tudo bem? O I, soma dos ângulos internos. Isso vai ser igual, perceba, 180 é um valor padrão. 180 que multiplica, ó. E aí que tá, aquele 1, o que acontece? Ó, agora a gente tem que enxergar o seguinte. 3 lados, 3 menos 2. 4 lados, 4 menos 2. 5 lados, 5 menos 2. 6 lados, 6 menos 2. Generalize para N lados. Para N lados, N, ó, menos 2. E aqui você tem uma relação, uma fórmula na verdade, né? Perdão. Uma fórmula na verdade que ela serve para calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, dado a você o número de lados. Então, por exemplo, assim, ó, como que você calcula a soma dos ângulos, ó, soma dos ângulos internos de um polígono, ó, soma dos ângulos internos de um polígono com 42 lados. Você vai falar, meu Deus do céu, ele não é regular. Nem precisa. Tudo bem que se fosse regular, nós temos outro caminho para fazer, tão fácil quanto, tá? Um detalhe importante, essa fórmula que você está vendo, ela vale para qualquer polígono. Quando eu digo qualquer polígono, é regular ou não regular. Lembra que as aulas anteriores, nós estávamos falando dos polígonos regulares. Daí nós tomávamos outros caminhos para trabalhar com ele, tá? Mas aqui, ó, se eu quero a soma dos ângulos internos de um polígono com 42 lados, o que eu vou fazer? Soma dos ângulos internos. Isso vai ser igual a 180 graus que multiplica N 42 menos 2. Ó, 42 menos 2. O que acontece? 180 graus vezes 40. Vamos fazer um rascunho aqui no cantinho? Ó, deixa eu multiplicar ele aqui no cantinho. Vou apagar aqui meu
meus polígonozinhos e não vou deixar, não vou apagar, na verdade, o que está colocado ali no canto. Aquilo ali é importante. Vamos fazer um rascunho de conta aqui, ó. Eu vou pegar 40 e vou multiplicar por 180. Multiplicação, ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. 2 zeros que eu não usei, põe no fundinho. Ó, isso vai ser igual. 4 com 3 dá 7. 2, 0, 0. Significa que a soma dos ângulos internos vai ser de 7.200 graus. Cabe uma referência, cabe uma menção, que é o seguinte. Você tem que tomar um cuidado, porque assim, ó, deixa eu só ligar uma coisa com a outra. Essa formulazinha, ela vale quando? Sempre. Seja polígono qual for, 20 lados, 30 lados, 80 lados, 90 lados, 1 milhão de lados, não importa. Agora, vale lembrar uma coisa, se o polígono é regular, ele segue um caminho particular. Por quê? Porque se ele é regular, a soma dos ângulos, cada ângulo interno, cada ângulo externo é igual entre si. Então a gente pode trabalhar com ela da seguinte maneira, quer ver? Ó? Imagina que você pega, por exemplo, assim, uma figura, pensa assim, ó, um polígono, deixa eu colocar aqui. Eu tenho um polígono, ó, polígono regular com 30 lados. Tudo bem? E eu quero saber quanto vale cada ângulo interno dele. Pô, eu posso pensar assim, se eu quero saber quanto vale cada ângulo interno, primeiro, ele tem 30 ângulos internos iguais. Tudo bem? O que eu posso fazer? Ó? Primeiro modo de resolução. Primeiro detalhe, o bendito do polígono ele é regular, tá? Nesse meu exemplo aqui. Uma opção que eu posso fazer é o seguinte, eu sei que a soma dos ângulos externos é sempre 360. Se você pega 360 graus e divide por 30 lados, 30 ângulos, você tem que cada ângulo externo, ó, cada ângulo externo vai ser igual a 12 graus. Cada ângulo externo vale 12 graus. Ah, mas você pediu cada ângulo interno, a soma dos internos. Não tem problema. Cada ângulo interno vai ser de 168. Professor, por quê? Porque a soma de um ângulo externo com um ângulo interno vale 180. Isso, mais 12 fecha 180. Fim de papo. Ah, mas você pediu a soma dos ângulos internos. Justo, então tá bom. Soma dos internos vai ser 168 vezes 30. Professor, por que 30? São 30 lados, são 30 internos, são 30 externos. O regular são 30 iguais. Vamos multiplicar. Ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 8, 24 e um zerinho. O que acontece aqui? Ó, 0, 4, 8 e 2, 10, vai 1. A soma dos ângulos internos vai ser igual, vamos ver, 0 e 4 lá no final. 8 com 2, 10, sobe 1, com 3 e 1 dá... Estamos falando de 5.040, a soma de todos os ângulos. Mas vamos supor que você pensou em fazer o seguinte, ó. Você optou, vou até apagar só aqui embaixo, ó, só para você ver. O outro caminho que você quer é chegar direto na relação. Você vai falar assim, vou chegar direto naquela relação. Tudo bem, não tem problema. O que acontece lá? Né? Você quer chegar na soma dos internos de um polígono regular com 30 lados. Segundo caminho que você tem é fazer o quê? Soma dos internos vai ser igual a 180 vezes 30 lados. 30 lados. 30 menos 2, 28. Tudo bem? Bora multiplicar. Vamos no cantinho fazer multiplicação. Ó, vou pegar 18 vezes 28. Vamos colocar aqui, ó, 28 vezes 18. Bora fazer conta. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16. 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes 8 dá 64. Lembre que tem um zero, então a gente põe o zerinho aqui, ó. Olha só, somando esse povo, aqui dá 40, certo? 6 e 6 dá 12. Com 8, 20, vai 2. Olha que coisa mais linda do mundo. Ó,
soma dos ângulos internos vai ser igual a 5.040. Ah, mas eu acho essa segunda opção mais rápida. Justo, tudo bem, numa boa, democracia, faça do jeito que você achar mais legal, né? Eu gostei daquela primeira, só que você tem que lembrar, você não pode esquecer. Se você quer fazer desse jeito aqui, ó, lembre, somente se o polígono for regular. Se ele não for regular, vale essa aqui. Detalhe que essa aqui também vale para quando o polígono for regular. Essa vale para as duas. Esse caminho aqui apenas para o polígono regular. Tudo bem? Gente, falta só um detalhezinho para a gente fechar todo o nosso conteúdo de polígonos. Mas, antes a gente vai fazer o seguinte. Hoje você tem atividade, tá? Você vai na página 142, as atividades 1 e 2 para hoje. E, beleza? Vou só ficar do ladinho aqui, ó, para você dar aquela congeladinha na tela quando você estiver assistindo o vídeo, para não ficar na frente te atrapalhando. Moçada, um detalhe apenas para a gente fechar a aula, tá? Mas a gente vai falar disso numa próxima aula, tudo bem? Por hoje é isso aí. Aquele abraço, tchau, tchau.